Antes de tudo, tu és Deus. Maravilhoso, todo o poder é teu. A tua glória não tem fim. Quero contigo sempre estar. Longe de ti não sei viver. A ti me entrego. Tudo que tenho é teu. Faça em mim o teu querer. Da minha vida, da minha casa, da minha família, tu és Senhor. Aqui no presente e no futuro estarei seguro. Tu és Senhor, tu és Senhor. De todo o universo é Senhor. Antes de tudo, tu és Deus. Maravilhoso, todo o poder é teu. A tua glória não tem fim. Quero contigo sempre estar. Longe de ti não sei viver. A ti me entrego. Tudo que tenho é teu. Faça em mim o teu querer. Da minha vida. Olá pessoal, e a paz de Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. É muito bom ter você aqui mais uma vez para juntos louvarmos ao nome do Senhor. Nosso culto vai iniciar e eu quero convidar você para adorar o nome do Senhor, o Senhor dos céus e da terra, junto conosco. Vamos para isso fazer uma leitura na palavra de Deus? Quero convidá-lo para nós lermos o livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim para nós: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com a nossa oração nesse momento. Quero convidá-lo para que a gente ore a Deus e peça a Deus que fale ao nosso coração. Daqui a pouco nós vamos louvar o nome do Senhor com as canções, mas primeiro vamos pedir a bênção do Senhor Jesus sobre este culto e desde já sobre a sua casa que está recebendo a palavra de Deus nesse momento. Ore comigo, por gentileza. Querido Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, nós adoramos a Ti. Nesse momento nos reunimos, apesar da distância, mas estamos reunidos neste momento por meio da oração para adorar o Teu nome, para celebrar o Senhor e pedir a Tua bênção sobre cada lar, cada família que recebe esta mensagem, que participa deste culto com a gente. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa trazer a Sua graça, a Sua luz, que a Tua palavra possa falar ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está acessando a esta mensagem, a esta transmissão. Em nome de Jesus, recebe o nosso culto, o nosso louvor e fale ao nosso coração para a Tua glória. Nós oramos, meu Deus, agradecidos a Ti. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos juntos louvar o nome do Senhor?
Paz, pessoal, vamos juntos, em nome de Jesus, louvar a esse Deus maravilhoso. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Eu sofrer, participar da tua obra, vou cantar. Meu Salvador,
cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, graças a Deus. Vamos refletir a palavra do Senhor nesse momento, com base no texto que nós lemos no início, texto de Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4. A semana retrasada a gente iniciou esta série Fique em Casa, temos a melhor amizade. Na semana passada nós vimos que é possível termos a melhor companhia dentro do nosso lar com a bênção de Deus. E hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos ver
que a gente pode ficar em casa, aproveitar esse período do isolamento social para ficar em casa, porque em casa nós podemos ter a melhor escola. Em casa nós podemos aprender e podemos ensinar uns aos outros, sobretudo os nossos filhos. Qual é a importância do papel dos filhos na família? Qual é o papel do filho? O papel do filho ou dos filhos na família é extremamente importante. A obediência motivada pela honra. O papel dos filhos é obedecer aos seus pais. O texto de Efésios que nós lemos, ele começa falando com os filhos para que os filhos obedeçam aos seus pais no Senhor. É o que diz o versículo 1. E ele vai continuar apresentando mais 3 excelentes razões para essa obediência sagrada. 3 razões que os filhos têm para obedecer aos seus pais no Senhor. A primeira razão é que a obediência é justa. A obediência é justa, por isso os filhos devem obedecer aos seus pais. Os pais foram quem colocaram seus filhos no mundo e os pais são mais sábios do que eles. Os pais sabem mais do que os filhos. Apesar de alguns filhos pensarem que sabem mais do que os pais, talvez em nível de tecnologia isso possa ter uma certa verdade. Mas em termos de experiências, os pais sabem muito mais do que os filhos. Por isso os filhos precisam obedecer. Nada é mais correto do que os pais serem respeitados e honrados por seus filhos. Também é justa a obediência aos pais porque a autoridade que os pais têm sobre os filhos foi conferida pelo Senhor, o próprio Deus. Deste modo, quando nós desobedecemos aos nossos pais, quando os filhos desobedecem aos seus pais, eles estão afrontando o próprio Deus. Desobedecer aos seus pais é uma afronta direta ao Senhor dos céus, ao Senhor dos pais, o Pai dos pais. Em segundo lugar, a obediência, além de justa, é ordenada, é uma ordem. Versículo 2 vai mostrar isso para nós. É um preceito bíblico que está entre os 10 mandamentos. O 5º mandamento da lei de Deus, que está lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 20 e no versículo 12, honra o seu pai e a sua mãe. É um preceito que está nos 10 mandamentos. Então, honrar os pais, porém, é muito mais do que obedecê-los. A honra aos pais vai além do que simplesmente respeitar e obedecer. Significa mostrar respeito e amor por eles, significa dispensar cuidado aos seus pais enquanto eles precisarem, sobretudo na idade avançada, sobretudo na velhice. Nós temos que cuidar dos nossos pais e procurar honrá-los da melhor maneira como nós vivemos e enquanto eles viverem. Em terceiro lugar, uma terceira razão para obedecer os pais é a bênção que vem sobre nós. A obediência é abençoadora. Há uma promessa para os filhos obedientes. Os filhos que obedecem a Deus têm a promessa de Deus sobre a sua vida. O texto diz que quem obedece aos seus pais, quem honra o seu pai e a sua mãe, terá uma vida longa e uma vida cheia da bênção de Deus. Os filhos que querem agradar a Deus devem honrar os seus pais. Não é possível nós agradarmos a Deus se desonrarmos aos nossos pais aqui na terra. Não importa o que tenha acontecido no passado. Pode ser que você já tenha sido magoado pelos seus pais. Não importa o quanto eles falharam. Os filhos precisam entender que honrar é amar, mas honrar também é perdoar. Este é um preceito estabelecido na palavra do Senhor para os filhos. Honrar, amar e perdoar. Porém, como e onde os filhos podem aprender este preceito que é tão importante sobre a honra, sobre a obediência, sobre o amor aos pais? O lugar onde os filhos podem aprender estes preceitos é dentro de casa. Dentro de casa, no seio da família, com o ensino dos próprios pais. A nossa casa é a primeira e a melhor escola que nós temos, especialmente no que se refere à nossa vida ética, à nossa vida moral e à nossa vida espiritual. É em casa que nós aprendemos o que é espiritualidade cristã, o que é vida cristã. Veja o conselho que Paulo vai dar aos pais na sequência do texto. Ao tratar aos pais, o apóstolo Paulo, ele começa aconselhando da seguinte forma: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, diz o versículo 4. Então, de fato, é verdade, existem alguns erros que os pais cometem e que podem trazer irritação para os filhos. Tem coisas que os pais fazem que parece que é de propósito, para irritar, para provocar os filhos,
Por exemplo, o excesso de proteção irrita os filhos. O favoritismo irrita o filho. O menosprezo, as mentiras, a injustiça na disciplina, o desestímulo, as ironias, os usos das palavras ásperas, as crueldades físicas e assim por diante. Muitas coisas que os pais podem fazer irritam seus filhos por demais. Por isso, a orientação também é para os pais. Então, Paulo continua o conselho, ainda no versículo 4, e ele vai dizer, depois de dizer para não irritar os filhos, vai dizer assim, olha, tratem-os, ou tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, na instrução do Senhor. Este conselho bíblico, ele vai estabelecer para a gente pelo menos 3 missões que os pais possuem na educação dos seus filhos. Que missões são essas? A primeira missão dos pais, segundo esse texto, é nutrir os filhos. É papel dos pais nutrir os seus filhos. O verbo criar que aparece nesse texto significa literalmente alimentar. O papel dos pais é alimentar, é nutrir ou educar para se tornar maduro. Este é o sentido literal. Educar para trazer maturidade para a sua vida. É no lar cristão, portanto, o lugar onde as crianças devem aprender sobre o Senhor e sobre a vida cristã. E isso é uma responsabilidade dos pais. Os pais precisam, vocês precisam, nós precisamos assumir esse papel ao invés de esperar que a escola ou a igreja faça isso em nosso lugar. Como pai, eu não posso terceirizar essa responsabilidade para a escola ou para a comunidade de fé. Não, é minha responsabilidade. Deus me deu este ministério, Deus me deu esta responsabilidade de nutrir, de alimentar, de educar os meus filhos. A segunda razão, a segunda missão dos pais é disciplinar os filhos. E aí eu gostaria de uma atenção um pouco maior agora para esta missão dos pais. A eficácia da educação depende da disciplina. Porém, disciplinar os filhos com certeza não é descarregar sobre eles a ira ou a frustração pelo que eles fizeram de errado, mas é corrigi-los com a finalidade de treiná-los. A disciplina visa treinar, capacitar, prepará-los para a vida. Sobre esse assunto, principalmente o livro de Provérbios vai tratar de uma forma muito peculiar. Existem algumas orientações bíblicas muito importantes e eu gostaria de convidar você para refletir nestas orientações bíblicas sobre a disciplina. Vamos até lá, vamos começar por Provérbios. Em primeiro lugar, a primeira orientação que a gente pode destacar da palavra de Deus, a Bíblia instrui sobre a ocasião certa da disciplina. Há um tempo certo para disciplinar. Existem pais que pensam fazer o melhor para os seus filhos, deixando eles inteiramente à vontade para fazer o que eles bem querem. Mas isso está fazendo muito mal, isso é muito nocivo para a vida, para a educação, para o crescimento dos seus filhos. Todavia, o conselho de Provérbios capítulo 23, versículo 13, é para que os pais jamais deixem de corrigir a criança. Quando a correção deve ser aplicada? Quando é que a gente deve aplicar, então, esta correção? O livro de Provérbios, ele vai responder para a gente de uma maneira muito clara. Provérbios 19 e o versículo 18 diz assim: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Os filhos devem ser corrigidos enquanto têm idade. Não adianta nós queremos corrigi-los depois de adultos, depois de velhos, se eu não corrigi-los enquanto são pequenos, enquanto estão sob a nossa tutela, enquanto eles nos respeitam, enquanto eles nos escutam. Se eu não fizer isso, se nós pais não disciplinarmos eles enquanto são pequenos, enquanto nós temos domínio sobre eles, depois que eles crescerem vai ser muito tarde, não será possível. Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O quanto antes os pais começarem a disciplinar a criança, maior oportunidade eles terão de moldar e de formar o seu caráter. A vontade dos seus filhos será formada segundo os princípios de Deus, segundo a vontade do próprio Deus. Por mais que as teorias atuais tentem desviar a atenção dos pais desses ensinamentos, sugerindo até que as crianças não são naturalmente más, que a gente não deve corrigi-las, na verdade as crianças são apenas desajustadas, né?
Não é verdade isso. A recomendação bíblica é que os pais utilizem sim a correção no tempo apropriado, na ocasião oportuna. A gente precisa saber qual é o tempo de corrigir, qual é o tempo de castigar, qual é o tempo de usar a vara. A vara da disciplina, ela deve ser administrada prontamente quando for necessário, no sentido de prevenção. Antes que o padrão de comportamento, antes que o caráter da criança seja solidificado, a vara ajuda a formar esse caráter. Nós devemos sempre lembrar um ditado popular que diz: atos formam um hábito, hábitos formam um caráter. Semeie um caráter e então colherá um fruto. A gente precisa semear caráter em nossos filhos. Uma segunda orientação bíblica que a gente pode ver sobre a disciplina é sobre a maneira certa. A Bíblia instrui sobre a maneira certa da disciplina. Não se pode usar a correção incorretamente porque os prejuízos podem ser terríveis, terríveis. Quem não sabe disciplinar os seus filhos, quem disciplina os seus filhos de maneira agressiva, podem causar traumas irreparáveis em uma criança, nos seus próprios filhos. A aplicação da disciplina deve ser uma expressão paterna de amor aos seus filhos. Uma expressão amorosa, jamais deve ser uma expressão de ódio, de ira. A gente leu agora há pouco o texto que fala sobre o uso da vara. Por que Provérbios vai utilizar essa expressão da vara? Tem uma razão muito interessante. Quando a mãe ou o pai fosse colher a vara para disciplinar os seus filhos, ele teria um tempo para pensar. A ideia não é, alguns pais gostam de guardar, né, a vara ou o que eles usam para corrigir os seus filhos próximo dele, para quando o filho desobedecer já usar ali, mas não é essa a ideia da vara. A ideia da vara é que os pais não corrijam seus filhos com raiva. Quando os filhos fizerem uma travessura, os pais vão ter um tempo de sair do local onde está e ir até lá fora, no quintal ou em algum lugar que tinha vara, para apanhar a vara. Enquanto ele ia lá e apanhava a vara, ele ia pensando, refletindo. Quando ele voltava para corrigi-lo, talvez até se arrependia e não queria mais corrigi-lo, mas corrigia por amor, corrigia com dor no coração. É assim que nós disciplinamos nossos filhos. Quando nós usamos a vara para os nossos filhos, nós não usamos com raiva, com ira. Nós não podemos usar a vara para machucar. A vara é um corretivo e ao castigar o filho com a vara, deve doer mais em nós do que neles. Mas essa é a ideia da vara, para que a gente tenha um tempo de refletir e não usar de violência. Aliás, esse período de pandemia está sendo constatado uma violência doméstica. O aumento da violência doméstica tem crescido de forma exagerada. São casais se agredindo, homens agredindo suas esposas, esposas agredindo seus esposos, pais agredindo seus filhos, filhos agredindo seus pais. Não é esse o caminho que a palavra de Deus estabelece para nós. Nós precisamos aproveitar o tempo que temos agora em casa para aprender uns com os outros e para ensinar e para disciplinar da maneira correta, não com ódio, não com ira. Por isso mesmo, a punição física ela deve ser feita sem excesso algum. Ela deve ser feita com sabedoria e com moderação, para que os filhos não sejam prejudicados na sua própria dignidade. Provérbios 19 e o versículo 18 diz para nós: corrija os seus filhos, mas não os mate de pancadas. Em nome da correção que é aplicada de maneira impulsiva e abusiva, existem pais que infelizmente acabam por atingir a integridade física, a integridade moral e até psíquica dos seus filhos. Isso é terrível. Não sejamos pais violentos, não sejamos pais agressivos, mas sejamos pais amorosos, sejamos pais sábios, pais que refletem antes de corrigir, pais que explicam o motivo da correção para os seus filhos. Você precisa dizer para o seu filho por que é que você está corrigindo, por que é que você está castigando, por que é que você está tirando aquilo que ele gosta. É preciso haver esse diálogo. Quantos pais que são perfeccionistas e provocam de maneira desnecessária a ira aos filhos, impondo-lhes muitas restrições e proibições incoerentes, muitas vezes inflexíveis e até exageradas, produzindo em seus próprios filhos, no coração dos seus filhos, atitudes negativas. Ao invés de aproximarem-se como amigos dos seus filhos, os distanciam cada vez mais. Isso vai desde a revolta até a violência e ao desânimo espiritual. Nós, como pais, somos responsáveis pela espiritualidade dos nossos filhos. Nós precisamos motivá-los através da nossa disciplina, que é o preparo para a vida
de uma forma geral, sobretudo para a vida espiritual. Ao disciplinarmos as crianças, precisamos observar o conselho inspirado do apóstolo Paulo: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Não irritem seus filhos, pais. Pelo amor de Deus. É um apelo que Paulo está fazendo aqui. Não irritem os seus filhos. A gente gosta de citar o 5º mandamento da lei de Deus para eles: honrar e obedecer-nos. Mas a gente também precisa compreender esse apelo do apóstolo: não irritem seus filhos. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e com os ensinamentos cristãos. Deus nos concede autoridade sobre o nosso filho, mas é preciso que nós busquemos de Deus, em oração, a sabedoria que vem do alto, para que a gente possa, de fato, usar a autoridade que vem de Deus de forma eficaz e de forma que possa abençoar também o nosso filho e a nossa filha. E, por último, a terceira instrução que nós temos sobre a disciplina é a razão certa para disciplinar. Qual é a razão para a disciplina dos nossos filhos? Nós sabemos que a oportuna e a correta correção vai gerar aperfeiçoamento no caráter dos filhos, no relacionamento saudável dentro da família. É um grande benefício também para a própria sociedade como um todo, porque se os nossos filhos sabem nos respeitar e se eles têm o amor, se eles têm a disciplina dentro de casa, eles vão ser cidadãos melhores, vão ser profissionais melhores, vão ser autoridades melhores. Mas o grande objetivo da correção é fazer do seu filho, da sua filha, fazer do nosso filho um servo do Deus Altíssimo, um servo obediente a Deus, fazer dele um seguidor de Jesus, que ama Jesus de todo o coração. Os pais não podem perder esse objetivo tão importante de vista. O objetivo da correção é aproximar os nossos filhos a Deus. Foi confiada a nós, pais, a missão de conduzir os nossos filhos por caminhos de vida, e o caminho da vida é o caminho eterno de Deus. A salvação dos filhos deve ser o alvo mais nobre e mais digno que toda mãe, que todo pai devem almejar, devem buscar. Então, é crucial que os pais ensinem diariamente os preceitos de Deus. Você precisa sentar com seus filhos diariamente para estudar a sua palavra, para orar, para adorar, para fazer um culto doméstico e familiar. Esse período que a gente está ficando em casa é muito oportuno para nós deixarmos as mídias, deixarmos a tecnologia para nos aproximarmos e aproximarmos nossos filhos em oração ao Deus eterno, ao Deus de toda a graça. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, vai dizer isso para nós: você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. A palavra de Deus está falando sobre a lei de Deus, sobre a sua palavra. A palavra de Deus deve ser inculcada, deve ser ensinada, deve ser compreendida, deve ser explicada para os nossos filhos. A palavra de Deus contém muitos valores e muitos exemplos espirituais. Também existem muitos exemplos negativos de pais que terrivelmente deixaram a sua responsabilidade de ensinar os caminhos perfeitos de Deus aos seus filhos. Talvez você conheça e lembre-se da história de Davi. Davi foi um rei muito famoso, é o homem segundo o coração de Deus, mas como pai, ele deixou a desejar. Como pai, ele errou terrivelmente, ele não soube corrigir os seus filhos, soube corrigir os outros, soube punir os outros no seu império, no seu reinado, quando praticavam o que era errado, quando pecavam. Mas os seus próprios filhos ele deixou a desejar. Por exemplo, ele não corrigiu seu filho Amon, pelo pecado que ele fez com a sua irmã, a Tamar, quando ele a violentou fisicamente. Ele também não corrigiu de forma satisfatória o seu filho Absalão, que por ter tomado para si a responsabilidade de matar Amon, e ainda quis roubar o trono de seu pai, e por fim acabou morto. Davi também falha por jamais contrariar o seu filho Adonias na sua infância. Adonias jamais foi contrariado quando era criança. Isso é um erro terrível. Como pais, nós não podemos cometer. E a Bíblia mostra isso para nós, justamente para mostrar quais são os prejuízos, quais são as consequências quando nós não disciplinamos de maneira correta os nossos filhos. Com toda certeza, Deus vai pedir conta aos pais referente à maneira de criarem os seus filhos que pertencem a Ele. Salmo 127, 3 diz para nós que os filhos são herança do Senhor.
e as vidas dessas crianças, que são heranças do Senhor, foi confiada a nós. Nós devemos prepará-los para o Senhor, para serem servos do Senhor. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de trazer a formação espiritual dos nossos filhos. Os filhos devem aprender a amar Jesus de todo o coração, como nós amamos. Eles vão ver em nós. Se você ama Jesus de todo o coração, seu filho vai aprender a amar Jesus e vai ser um seguidor de Jesus, de verdade. Mas você também precisa ser como pai para dar o exemplo. Por fim, quando a gente volta para o texto de Efésios 6, e para a gente terminar, existe uma terceira missão, que é a instrução e o incentivo dos filhos. A última missão dos pais é instruir e incentivar os filhos. Este é o significado da palavra admoestação que aparece no versículo 4. Pais cristãos criam filhos para a glória de Deus, incentivando e instruindo a sua santa palavra. Eu termino esta mensagem lembrando que um ambiente cheio de vida, um ambiente cheio de paz e harmonia é a visão bíblica para o lar cristão, é a proposta bíblica para nós. Um pedaço do céu aqui na terra pode ser desfrutado dentro da nossa casa. A nossa casa pode ser a melhor escola, o lugar onde nós podemos ensinar os nossos filhos e também aprender com eles. Como pai e mãe, nós precisamos ser exemplos para serem seguidos pelos nossos filhos e nós precisamos ensinar os preceitos bíblicos para que eles cresçam, tanto em estatura, fisicamente, como também em sabedoria, conforme a vontade de Deus. Quando o lar é governado pela palavra de Deus, nós podemos convidar anjos para se hospedarem com a gente e eles vão se sentir à vontade. Em Provérbios 22:6 nós lemos: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, de João capítulo 14 e versículo 6. Como pais, nós temos a missão de nutrir, disciplinar, instruir e incentivar os nossos filhos no Senhor. Se nós ensinarmos o caminho do Senhor aos nossos filhos no tempo oportuno, mesmo quando ele estiver velho, o texto diz para nós que o caminho continuará diante dele. Esse texto diz para nós que o que não desvia é o caminho. A ideia do texto não é que a criança, quando crescer, ela não vai se desviar do caminho. É possível que você tenha algum filho, é possível que eu esteja falando com alguém que tem algum filho que se desviou do caminho, mesmo sendo instruído por você. Então, o que é que não se desvia é o caminho da criança. A ideia do texto lá no livro de Provérbios é que se você instruir ele no caminho, ele pode até se desviar do caminho, mas o caminho jamais desviará dele, o caminho sempre estará diante dele. Jesus sempre estará, ainda que o filho se desvie do caminho, como pode ser o caso de alguns filhos, ainda assim, o caminho que foi ensinado jamais se desviará dele, jamais se apartará dele. Jesus sempre estará diante dele para que ele possa voltar a trilhar o caminho da eternidade novamente. O caminho é Jesus. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que nós, inclusive os nossos filhos que estão distantes de Deus, possam, arrependidos, voltar para Ele e aproximar-se novamente do Senhor e viver para a sua glória. Que os irmãos e as irmãs, os esposos e as esposas, os pais e os filhos, sejam todos cheios do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus vai fazer a gente entender a razão da morte e da ressurreição de Jesus. Que cada um dentro da sua casa, que cada pessoa, que cada membro da família esteja pronto a fazer parte do plano de Deus e esteja pronto a fazer a parte que lhe cabe de forma decidida para dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Fique em casa, temos a melhor amizade, a melhor companhia e a melhor escola. Que Deus abençoe a sua casa para que ela seja o melhor lugar para você estar, mesmo após a pandemia. Que seu desejo seja estar reunido em família. Nós vamos orar agora e eu gostaria de orar para finalizar o mês da família. Nós estamos no último domingo do mês, no último culto da família, e nós queremos agradecer a Deus pela família que Deus nos deu. Você é feliz pela família que você tem? Agradeça a Deus. A sua família tem conflitos? A minha também tem, todas as famílias têm conflitos, mas nós podemos orar e buscar a direção de Deus, a sabedoria do alto, para que a nossa família possa ser fortalecida e abençoada por Deus. Deus nos dê sabedoria para educar os nossos filhos. Filhos, que Deus dê a vocês um senso de justiça
e um amor honroso pelos seus pais. Vamos juntos falar com Deus e pedir a sua bênção, a sua proteção sobre o nosso lar neste momento. Em nome de Jesus, ore comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós mais uma vez te agradecemos, exaltamos ao teu nome, mas te agradecemos, Senhor, pela família que o Senhor nos deu, te agradecemos pelos filhos, te agradecemos pelos pais, te agradecemos pelos irmãos, te agradecemos pela esposa, pelo esposo, que o Senhor nos ajude a viver em família, de maneira santa, de maneira em que o teu nome seja glorificado. O Espírito de Deus encha o nosso lar com a tua graça e com o teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, fortaleça os laços familiares, restaure os valores, o respeito, aquilo que estiver perdido, tu és poderoso para restaurar. Abençoe os filhos, os pais, cada membro da família, para que cada um faça a sua parte e todos possam servir ao Senhor, que deu a sua vida por cada um de nós, para que pudéssemos ser de fato uma família que serve, uma família que adora somente a Ti. Obrigado, meu Deus, louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Fique atento, a gente vai divulgar essa semana ainda a próxima série de mensagens que está por vir. Que Deus possa falar com a gente também e nós tenhamos a graça de Deus nesse período de tribulação, de sofrimento que a gente está passando ainda, nessas crises, né, que ainda não acabaram. Deus tem algo para fazer o nosso coração e através de nós. Então, fique ligado aí, compartilhe essa mensagem com seus amigos para que outras pessoas sejam alcançadas e também tenham seus lares abençoados por Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, você ainda pode fazer a sua contribuição, ofertando, dizimando, em adoração, em gratidão ao nome do Senhor por tudo aquilo que Deus tem te concedido e podendo ser também um canal de bênção de Deus para que o reino do Senhor continue sendo expandido e a sua obra continue sendo mantida para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.